A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, 33º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 21, dos versículos 5 ao 19, vai nos dizer assim: como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: contemplais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: quando será isso? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu: atenção para não serdes enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Sereis traídos até por vosso pai e mãe, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos na liturgia Jesus com um discurso escatológico. Nós estamos chegando já no final de mais um ano litúrgico e do próximo domingo nós iremos celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e assim concluiremos esse nosso tempo comum, que nós estamos no ano C, e depois nós iremos iniciar um novo ano litúrgico, o ano A. E como de costume acontece no final de um ano, é tempo de fazer um balanço e traçar metas futuras, não repetindo aqui os nossos erros do passado. E agora, diante dessa situação, a liturgia deste domingo traz elementos escatológicos para a nossa reflexão e também nos ajuda a nos preparar para um novo ano litúrgico que vai iniciar. E por isso devemos nos questionar: que elementos se destaca nesta liturgia, a partir das leituras, da primeira leitura, da segunda, do Evangelho de hoje. Trata, sobretudo no Evangelho, a questão do fim dos tempos, das aparências, daqueles que não querem ver o reino acontecer. Trata dessas situações. E quando fala de fim de mundo, está se referindo a este mundo, em que veremos mais depois na liturgia do tempo do Advento, na primeira parte do Advento, em que faz referência direta a essa realidade escatológica. Mas na nossa liturgia de hoje podemos ver
a partir da primeira leitura que nós ouvimos do profeta Malaquias, em que ele fala da vinda de um tempo abrasador, que destrói o que não é bom e preserva o que é bom. Um tempo novo, um tempo em que é anunciado pelo profeta, e serão destruídos os soberbos, os ímpios, aqueles que pensam ser maiores que Deus, ou aqueles que agem como se Deus não existisse. O profeta está denunciando essas situações. E diante dessa realidade, o que nós devemos fazer? Pensar nas nossas atitudes, nas nossas prepotências, falta de humildade, arrogância, porque os orgulhosos têm dificuldade de ver a Deus, de perceber as suas ações através do outro, através daquele que está ao nosso redor. E o Evangelho de hoje nos chama a atenção para as coisas essenciais da vida, do reino, as coisas essenciais, para não nos perdermos nas aparências ou numa superficialidade, sobretudo em nossa atualidade, sobretudo na nossa realidade. Existe tanta aparência, tanta superficialidade, e nós muitas das vezes ficamos meio que perdidos. E no começo do Evangelho de hoje, pessoas ficam admiradas pela beleza física do templo, pela aquela grandiosidade. Mas o Senhor Jesus, Ele nos convida a não fixarmos a nossa atenção em aspectos materiais, em questões puramente estéticas, porque tudo isso passará, essas coisas efêmeras irá passar. Por isso, existem hoje pessoas em que reduzem a sua visão religiosa à questão estética. Eu vou para aquela igreja porque ela é linda. Eu vou para aquele lugar porque é maravilhoso. Olha que templo lindo, olha que templo grande. E, no entanto, aquele templo grandioso está muitas das vezes vazio. Durante a semana não tem movimento. Somente nos domingos, que dá um número até reduzido de pessoas. A nossa fé não deve ficar em questões efêmeras, mas deve tocar no essencial. E Jesus nos provoca. Será que nós estamos nos empenhando mais pelo templo de pedra, ou seja, pelas construções das nossas belas igrejas? Ou será que nós temos nos empenhado verdadeiramente nas pessoas, no templo vivo das nossas comunidades? O Evangelho traz essas situações, esses sinais. E ser igreja é viver a proposta do Evangelho, não somente fixado em construção, em reforma, em ornamentação, porque isso é importante, faz parte, a nossa comunidade precisa, a casa de Deus precisa ser cuidado com zelo, mas não foquemos a nossa atenção somente nesse aspecto estético. Não podemos cultivar uma espiritualidade superficial. Jesus nos alerta: neste mundo tudo passa. O que não passa são os valores que Ele ensinou do reino. Hoje nós vivemos num mundo muito materializado e costumeiramente nós colocamos muitas vezes a nossa fé em coisas passageiras, em situações, em pessoas que nos decepcionam, e outras vezes nos descuidamos das coisas eternas. Hoje, falar em céu, falar na eternidade, para muitos é bobeira, é besteira, e muitos de nossos
cristãos estão se adequando a essa mentalidade. E não. Devemos cultivar o essencial, focar no essencial, que é a mensagem do reino. E por isso, muitas das vezes, vivemos no dilema material ou espiritual. Não conseguimos muitas das vezes conciliar essas situações. Assim, a nossa religiosidade se torna mecanizada, automática, sem fervor. É por isso que quando rezamos de qualquer jeito. Não temos aquele fervor como tínhamos antes, porque nos perdemos no caminho. Temos uma fé vazia. Isso reflete essa pobreza espiritual. Por isso, Deus ele não quer uma igreja de aparências. É necessário conversão, mudança de vida. Jesus nos alerta para não sermos enganados, porque muitos virão: olha, sou eu sou Cristo, aqui estou. Muitas propostas maravilhosas irão surgir. Até você pensa: nossa, será que é verdade? Porém, poucas terão algo de concreto e verdadeiro. Por isso, o momento de agir é agora. Os obstáculos serão muitos. Jesus fala de guerras, revoluções, perseguições, morte, tribulações. Diante dessa realidade, devemos permanecer firmes na fé e não desanimar, porque a nossa missão ela consiste também nisso, em enfrentar as dificuldades, as adversidades, que muitas das vezes a maior dificuldade se encontra na nossa comunidade, na nossa casa, com os nossos amigos. Por isso, devemos ter a consciência de que Deus não nos deixa só. Por isso, devemos colocar a nossa atenção naquilo que é essencial, na palavra de Deus, naquilo que Jesus veio anunciar, a mensagem do seu reino, e não ficarmos presos em questões passageiras, em questões esteticamente belas, mas focar no essencial. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que Ele possa nos capacitar, nos iluminar. Senhor, ensina-nos a viver a Tua Palavra, ensina-nos a viver o essencial, ensina-nos a ter uma espiritualidade voltadas para Ti, verdadeira, sincera, fervorosa. É o Espírito Santo que nos dá força, que nos capacita. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ensine a sermos pessoas fervorosas, pessoas capazes de viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.